o diabetes é uma das doenças crônicas que mais crescem. É caracterizada pelo excesso de açúcar no sangue e a condição pode levar a complicações graves. Por exemplo, problemas cardíacos, renais, amputações e até a cegueira. A detecção precoce e o controle adequado por meio de alimentação equilibrada, atividade física e uso de medicação são fundamentais para garantir qualidade de vida aos pacientes. Apesar dos avanços no tratamento, a prevenção ainda é o melhor caminho. Diabetes é uma doença que cresce no mundo todo. Somente no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivem com a doença. Nossa equipe conversou com o endocrinologista Dr. Eduardo Domingos, que explicou melhor. O diabetes, a gente tem alguns tipos de diabetes, né? A gente tem os mais prevalentes ali que a gente vai ter na população é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Eles são um pouco diferentes, vamos dizer assim. O diabetes tipo 2, ele são erros inatos do metabolismo que o paciente tem. É um paciente que o pâncreas está produzindo excesso de glicogênio, que seria um estoque de açúcar, ali, uma reserva de energia. É um paciente que tem uma resistência à insulina. É um paciente que ele vai ter essas alterações e que essas alterações vão levar a glicose desse paciente a subir, tá? E o tipo 1 já é o paciente, ele tem uma doença autoimune, que é uma doença que vai ocasionar a destruição das células beta-pancreáticas, que são as células responsáveis pela produção de insulina, e esse paciente vai se tornar insulino dependente. Ele é um paciente que ele não vive sem insulina. Então, e a gente tem alguns outros tipos de diabetes, são diabetes genéticos, diabetes monogênico, que a gente fala, mas que são diabetes mais raros, que a gente não vê muito no dia a dia. Os mais prevalentes é o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, ele é um diabetes que o paciente, vamos dizer assim, ele tem a carga genética, ele teve o azar da vida de ter uma doença autoimune que vai desencadear esse quadro de diabetes dele. O tipo 2, o paciente tem a genética também, a genética é importante, mas o paciente está fazendo coisas erradas na vida. Então, o paciente está acima do peso, ele não faz atividade física, ele é sedentário, ele tem uma alimentação ali, muitas das vezes, muito rica em açúcar, em carboidrato, e isso aí vai fazer com que o diabetes tipo 2 apareça. Então, o diabetes tipo 2 é genética associada a coisas erradas que o paciente está fazendo no dia a dia dele, tá? O diabetes tipo 1 é basicamente a questão genética mesmo. O paciente ele tem a predisposição a desenvolver uma doença autoimune, que é o diabetes tipo 1. O médico falou sobre os principais sintomas da diabetes. Em relação aos sintomas, o paciente ele vai ter, quando ele está com diabetes assim mais leve, que é um diabetes, vamos supor, está começando ali, normalmente o paciente não tem sintoma nenhum, ele não vai sentir nada. Ele já vai ter alterações da glicose, se ele medir a glicose, essa glicose dele vai estar alta, mas ele não vai ter sintomas. Quando o paciente já está com diabetes assim mais avançado ali, vamos dizer assim, ele vai ter sintomas de pólis, que a gente fala. Aí ele pode ter polidipsia, que é beber água toda hora, poliúria, ficar urinando demais, polifagia, ficar mesmo comer bastante. E é um paciente que, como ele vai estar perdendo excesso de açúcar na urina, esse paciente ele começa a perder peso. Então a gente vê pacientes às vezes que chega para a gente no consultório com diabetes muito descompensado, que o paciente tem relato ali, o paciente perdeu 10 quilos no último mês. Então realmente o paciente perde peso muito rápido. E é um diabetes que, se não tratado ali quando chega nessa fase, o paciente acaba complicando. Complicando como? O paciente ele pode entrar num quadro ali de uma cetoacidose, que a gente fala que é um quadro grave ali, que o paciente acaba indo parar na sala vermelha, no CTI, tendo que ter uma abordagem ali mais urgente. Quando a gente pega esses pacientes muito bagunçados, assim, que já estão com sintomas muito exacerbados, muitas das vezes a gente tem que fazer até ponte de insulina para esse paciente. A gente usa a insulina durante algumas semanas ali até dar uma compensada para o pâncreas dele, que está, vamos dizer assim, intoxicado com excesso de açúcar que está na corrente sanguínea, voltar a trabalhar de maneira adequada, para depois a gente ir para comprimidos. Mas são pacientes ali sendo tipo 2 ali, que a maioria das vezes a gente vai conseguir tratar ele só com comprimido. Realmente ele não vai precisar de insulina ali logo de cara. Às vezes só para fazer essa ponte mesmo, igual eu falei. Dr. Eduardo explicou se a doença tem cura.
O diabetes, ele não tem cura, ele tem remissão. Igual eu falei que a gente tem os dois tipos, né? O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, então quando diagnosticado ali, o paciente vai ser insulina dependente, ele vai ter que tomar insulina o resto da vida, né? Porque ele não vive sem insulina. O tipo 2, ele não tem cura, mas ele tem remissão. Então, por exemplo, se eu pego um paciente ali que ele está fazendo tudo de errado, ele está acima do peso, alimentando errado, não faz atividade física, e eu pego esse paciente, ele emagrece 30 quilos, por exemplo, começa a fazer atividade física regularmente, ele melhora muito a alimentação dele, eu consigo ter uma remissão do diabetes. E aí o paciente, às vezes, não vai conseguir ficar sem tomar nada de remédio. Mas, se o paciente voltar a ganhar peso, parar de fazer atividade física, esse diabetes vai voltar a ficar ali, ele vai aflorar de novo e o paciente vai ter que tratar o diabetes. Então, assim, não tem cura, mas tem remissão para o tipo 2. Ele ressaltou que ter um estilo de vida saudável contribui para a prevenção e controle da doença. Assim, o que a gente consegue fazer para prevenir o diabetes ali é justamente isso. Manutenção do peso, atividade física regular, alimentação saudável, que é o que a gente consegue fazer para prevenir ali da gente desenvolver um quadro de diabetes. E que é uma doença hoje que ela é bem prevalente ali. A gente tem estimativas ali entre 7 a 10% da população tem diabetes. E a gente tem muitas pessoas hoje que têm diabetes e não sabem que tem a doença porque, igual eu falei, em fases iniciais o diabetes não vai dar muito sintoma. E não dando muito sintoma, se a pessoa não fizer ali um exame para ter o diagnóstico, ela vai conviver às vezes anos com esse diabetes aí, antes dela descobrir que ela tem, antes dele realmente aflorar sintomas mais exuberantes.